Ser um bip em alguns. Opa! Ok? Então, estamos agora oficialmente gravando a nossa aula síncrona, né, do dia 4 de novembro, referente à segunda-feira, que foi recesso de feriado, que foi o dia 1º de novembro, não é isso? Então, desejo aí uma boa tarde a todos os senhores, uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês aqui nesse momento. Peço aí permissão, autorização, gentilmente, para entrar em cada lar aí representado, aonde vocês estiverem, na casa aí de um colega, da avó, no trabalho, no estágio, não sei se já tem aí alguns alunos cursando, fazendo estágio já no primeiro ano, não é simples, mas alguns já conseguem, né? Então não sei de onde vocês vão estar me acompanhando ou assistindo a aula no momento depois. O fato é que hoje daremos sequência ao nosso estudo de campo magnético criado por corrente. Tá? Então o que é importante vocês saberem, senhores, até o momento, né, que nós começamos a estudar semana passada, que é possível nós, né, simples mortais, criarmos campos magnéticos de alta intensidade, de alta capacidade, de alta intensidade mesmo, e de forma que a gente consiga controlar qual é o campo magnético que nós queremos naquele momento. Inclusive, tirar todo o campo magnético, desligar o campo magnético e ligar na hora que for conveniente para nós. Tá? Então, a gente consegue fazer essa jogada de saber se agora eu quero que a minha bobina, o meu condutor, o meu solenoide, a nossa espira, vocês vão ver isso melhor, ela se comporte como ímã. Agora eu não quero mais. Então eu tenho essa opção de ligar e desligar o ímã e controlar sua intensidade. Eu quero ele mais intenso, eu quero ele menos intenso. Através de quê? Através da utilização de uma corrente elétrica. Então isso é muito interessante, pessoal, porque nós estamos pegando aqui todos os conceitos que nós vimos lá na eletrostática e que vocês estão aprendendo também em circuitos elétricos, e para chegar no momento e falar assim, opa, eu posso usar uma corrente elétrica, ampere, elétrons em movimento, eletrostática, e com isso produzir um campo magnético, ok? Ao invés de simplesmente ter isso como um efeito indesejado, porque até então, quando a gente não conhecia esse efeito, poderia ser algo prejudicial, né? Eu passo a corrente por um circuito, ele atrapalha a minha orientação magnética, ele cria um campo de interferência. Então, isso pode ser uma interferência, pode ser uma coisa ruim, ou pode ser uma bênção, pode ser uma dádiva. Né? Agora eu consigo criar ímãs. Não estou mais dependente totalmente da natureza, totalmente da extração da magnetita, da extração de núcleo de ferrite, para eu imantar e utilizar aquela peça, aquele material, né, aquela liga metálica como ímã. Então agora nós conseguimos criar os nossos próprios ímãs dentro de casa. Todo mundo que tem um pedacinho de fio de cobre aí, um fio um pouco mais fino, consigo enrolar, consigo circular uma corrente por ele e ele se torna imantado. Ele cria um campo magnético. Esse conceito ele é muito utilizado em todas as máquinas elétricas. Nós estamos aqui no primeiro ano aprendendo as teorias, os conceitos, né, as maravilhas aí do mundo da eletricidade. Já no segundo ano, vai ser já a aplicação do que nós estamos vendo. Né? E a primeira aplicação que nós vemos em qualquer lugar é geradores de eletricidade, motores elétricos, né? Agora os próprios motores aí de veículos elétricos, né? Que está ganhando muita atenção de todos nós, né? Até mais com combustível no preço que está. Enfim, motor elétrico nós vemos em vários setores da sociedade, desde a parte residencial, comercial, né, industrial nem se fala. Quando a gente cai no ambiente industrial, né, no Marceló, no Votorantim, quando a gente cai no ambiente industrial, é motor para tudo enquanto é lado, é responsável por mais de 80% do consumo de uma indústria. Né? Então, a parte de motorização elétrica, ela é fantástica. Tem um dado, pessoal, que eu não sei se vocês sabem, mas já é bom vocês irem se preparando. Quando a gente fala de máquina elétrica, de motor elétrico, o negócio é tão bom, né? Tão bom. E começa aqui na aula de hoje, a gente produzindo um campo magnético. Não sei se eu comentei com vocês na aula passada, mas quando a gente trabalha com máquinas elétricas, a gente fala de campo magnético, vira excitação para nós. Eu cheguei a comentar isso na última aula ou não? Comentou. Isso. Então, quando eu falo que a máquina está excitada, né, significa que a máquina ela tem um campo magnético. E quando é um motorzinho pequeno, motor que a gente usa dentro de casa, até o motor do limpador de para-brisa, ainda é feito com liga metálica, né, ímã mesmo, que a gente imanta, pega um núcleo de ferrite e imanta, ou então com o próprio ímã natural, magnetita. Mas quando os motores crescem de tamanho,
Quando nós vamos para a área industrial, motores grandes, grande potência, né, e tudo mais, aí as ligas metálicas já não dão conta. Nós temos que criar os nossos próprios ímãs a partir do que nós vamos começar a estudar aqui hoje, e seguiremos aí por umas 2 semanas à frente, né? Então, os ímãs que existem dentro das máquinas elétricas, dentro dos motores e dentro dos geradores, são ímãs que a gente fala, nós chamamos de eletroímãs, porque eles se tornam ímãs com a passagem dos elétrons, com a passagem da corrente elétrica. São ímãs criados, ímãs artificiais, entre aspas, né? Criados por nós, ok? E aí, quando a gente fala de motor elétrico, a eficiência de um motor elétrico, vocês sabem qual é? Por que eu falo eficiência? Né? Esse conceito é importante, eficiência ou rendimento. Esse conceito é bem importante. O motor elétrico ele chega a 94% de rendimento. O motor normal aí, 90% de rendimento. O motor ruim, 85% de rendimento. O que significa isso? Alguém sabe? Pode dar chute? O quanto do campo eletromagnético que ele é reaproveitado aí na movimentação, na realização do trabalho daquele motor em específico? Bacana, é por aí. Na verdade, é o seguinte, o campo magnético ele influencia diretamente no rendimento do motor. Né? Influencia diretamente naquilo que o motor ele vai absorver da rede, da CEMIG, e vai entregar em termos de trabalho, de potência no eixo do motor. O campo magnético influencia, mas tem outras perdas por efeito Joule, perdas por atrito, perdas por ventilação, perdas por esterese, corrente de Foucault, que nós vamos ver mais à frente. Todas essas perdas, elas contribuem para formar esses 10% de perda. O motor, que é 90% de rendimento, ele tem 10% de perdas. O que é isso? Essas perdas que eu citei, né? Se eu pagar, por exemplo, para a CEMIG, R$100 de conta de energia para manter o motor girando lá ao longo do mês. Significa que dos R$100 que eu paguei para a CEMIG, R$100 da energia elétrica que chegou para o motor, 90% foi transformada em trabalho, movimento na ponta do eixo, potência mecânica na ponta do eixo, e que 10% se perdeu. Né? Eu paguei, mas não usei. Então, dos R$100 que eu pagaria numa conta de energia para a CEMIG, R$90 seria realmente trabalho executado pelo motor, R$10 eu joguei no lixo. São perdas. Todas as máquinas têm perdas. Né? Não tem como. Ainda não existe uma máquina sem perdas, uma máquina 100% de rendimento. Vocês podem até inventar aí no futuro. Ainda não existe. Então, o motor elétrico está nessa faixa entre 85% de rendimento e 94% de rendimento. Depende do projeto do motor, do projeto da máquina, da dispersão do campo magnético, do cobre que eu usei, do grau de pureza do cobre, das perdas por efeito Joule, por esterese, por atrito, ventilação, uma série de coisas que vocês vão aprender no próximo ano em máquinas elétricas, ok? Bom, por que eu estou falando isso? Se eu pego um motor elétrico desse e coloco no meu automóvel, compro um veículo aí elétrico, é muito caro ainda, mas né, a tendência é diminuir o valor. Em substituição ao motor, qual o motor que nós temos no carro hoje, né? A maioria é um motor a combustão, álcool, gasolina, diesel, né? Assim, gás, enfim, são todos motores a combustão. Vocês têm ideia de qual é a eficiência ou o rendimento de um motor a combustão? Pode chutar. Quem chuta aí? Ninguém? Em porcentagem? Isso, percentual. Então vou chutar aqui 70. 70. É um bom chute. Mais alguém? 60. As máquinas são de 40, né? As máquinas o quê? Aquelas máquinas que você tinha citado, né? De motor. Motor elétrico, né? É de 85% a 94%, mais ou menos aí nessa faixa. Na média, 90%, né? Vamos pegar uma média aí de 88%, 90% de rendimento. Se eu pegar um motor a combustão, pasmem, pela teoria, dá uns 50% no máximo. Os projetos reais dos nossos veículos, 40%, 38%, 35% a 40%. Vamos botar uma média aí de 40%. Olha que loucura, pessoal. O motor do nosso carro, dos nossos carros, né, dos carros dos seus pais, enfim, a cada R$100 que eu abasteço de gasolina, de álcool lá no posto, R$60 vira fumaça no cano de descarga, vira barulho, vira calor, vira tudo que você possa imaginar, menos quilômetro rodado.
dos R$ 100 que a gente coloca, que abastece um tanque, né? Se você colocar R$ 100 no tanque, R$ 40 vão virar quilômetro rodado. R$ 60 você rasgou, jogou no lixo e ainda poluiu o meio ambiente. Ainda poluiu com CO2, com aquele monte de gases tóxicos que saem lá no cano de descarga. Olha que loucura que é o motor a combustão. Mas a gente começa... Pode falar. Mas agora tem motores que fazem mais que isso já, ou é tudo 40 ainda? Na teoria, você pode esbarrar 50, mas eu não conheço nenhum motor a combustão que dá 50% utilizado em veículos tradicionais, não. Eu não conheço, não. Pode ser que já tenha, Luiz, mas eu não conheço, eu desconheço atualmente o motor que dá mais do que 45%, né, por mais, a não ser os motores híbridos, mas aí já não é motor a combustão mais, né? Aí já é um outro tipo de motor. Os motores tradicionais, gasolina, álcool, diesel, tudo nessa faixa de 40%, por incrível que pareça. Ok? Rendimentos baixíssimos. Me arrisco a dizer, senhores, talvez os filhos de vocês, ou os netos, né? Depende do tempo que isso vai demorar, vão falar assim, gente, aquele povo lá em 2021, eles eram loucos. Eles vão ver os vídeos, eles queimavam 60% do dinheiro com combustível fóssil, né? E poluíam o meio ambiente. O motor elétrico dá 90% de rendimento e não polui, né? Não tem cano de descarga. Olha que loucura. E o povo lá em 2021 queimando dinheiro. Literalmente, nós estamos queimando, né, dinheiro, literalmente, com esses motores a combustão. Né? Algo extremamente rudimentar, né? Medieval. Digamos, tinha um amigo meu que gostava dessa palavra. É medieval. Talvez os nossos filhos e netos não vão conseguir entender como que ainda hoje nós éramos capazes de queimar tanto dinheiro assim, né, com esses motores a combustão. Então, isso tudo para ilustrar, claro que lá em máquina vocês vão entender isso melhor, né, com mais detalhes, fazendo conta, calculando, inclusive, o rendimento dos motores, as perdas e tudo mais, mas percebam que isso é para mostrar a importância das máquinas elétricas, a importância de se estudar isso que nós estamos vendo aqui hoje, né? Porque o motor elétrico começa com esse dimensionamento aqui de hoje, calcular o campo magnético da corrente, de acordo com a corrente elétrica que passa no condutor. Então, o projeto de máquina começa aqui, começa hoje, começou semana passada, aliás, né? Então, como é que é importante a gente conseguir produzir um campo magnético eficiente, um campo magnético bacana, que não tenha dispersão? Então, por isso, os motores elétricos utilizam materiais de ligas metálicas com altíssima permeabilidade magnética. Já falamos isso algumas aulas atrás, né? Não tem motor de vidro, de plástico, de nada, porque a permeabilidade magnética é ruim. Então, nós temos que ter materiais de alta permeabilidade magnética para ter projetos eficientes, com alto rendimento e por aí vai. Tá? Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui é muito importante para esse universo das máquinas, dos motores, dos geradores elétricos, que cada vez mais, que é o futuro, né? Quem aqui pode se arriscar, pode se arriscaria, né, trabalhar, sei lá, como é que vai estar a Petrobras daqui a 100 anos com petróleo. Claro que o petróleo é usado ainda para uma grande gama de outros produtos, né? Não estou falando disso, mas em termos de combustível fóssil para abastecer a nossa frota de veículos, eu acho que a tendência é ir mudando, né? Não sei quanto tempo vai demorar, eu gostaria que fosse nos próximos 15 anos, talvez 20 anos, mas pode demorar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o preço das baterias dos veículos elétricos, né? De acordo com o lobby que é feito, com a política, e tem uma série de coisas aí ao redor do petróleo que a gente não tem controle, ok? Mas percebam o potencial do que vocês estão estudando, dos motores elétricos. Percebam o potencial disso, né? Hoje, vocês conseguiriam imaginar, só mais um minutinho que eu acho que é importante, pessoal. Vocês conseguiriam imaginar um liquidificador na casa de vocês que tivesse que abastecer, né, aí com gasolina e que tivesse escapamento, tivesse cano de descarga e lambrecasse a cozinha de vocês inteira, aquele cheiro do cano de descarga, do liquidificador, aquela poluição, aquela fumaça, né? E que aquele... Consegue imaginar um motor elétrico, um motor de liquidificador a combustão dentro de uma cozinha ou mesmo do lado de fora? Assim, é inimaginável. Não é? É assim, professor, eu não consigo imaginar um liquidificador com motor a combustão. Isso não faz sentido. Um motor 2 tempos no liquidificador, né, professor? Ia ficar louco, um ia fazer um barulhão. Já pensou o motor 2 tempos aí? Aí o liquidificador ia ter tipo um... Como que fala? Um escapamento para fumaça, né? Então, assim, não é bizarro, não é? Eu estou fazendo um exercício de futurologia aqui
para imaginar que talvez isso que nós estamos acostumados a sair na rua e ver ônibus, caminhão soltando fumaça na nossa cara, aquele barulhão insuportável, aquela coisa maluca, vai ser talvez aqui para os nossos netos já seja uma realidade bizarra. Para os nossos filhos, talvez, não sei, né? Assim, porque eles já vão nascer no ambiente dos motores elétricos nos veículos, não vão conhecer, não vão ter esse contato que nós estamos tendo com os motores a combustão. Então, para eles, talvez vai ser algo bizarro, né? Loucura isso. Gente, que loucura. Como é que o pessoal lá, eles vão ver os vídeos de hoje, né? Gente, que loucura que era, né? Que coisa mais medieval. É só vocês verem o que nós temos hoje e para onde nós estamos indo. Por isso que eu sempre digo que o futuro é elétrico, né? O futuro é logo ali e é elétrico, né? E todos nós, de certa forma, estamos nesse bonde, né? Nesse trem elétrico, entre aspas, né? Nesse trem rumo ao futuro, né? Bom que nós escolhemos o lado bom da força, né? Porque quem escolheu o lado da combustão vai ficar para trás, né? Bom que nós estamos aqui no lado bom da força, ok? Bom, isso é só para vocês irem pensando aí e vamos dar sequência. Alguma dúvida, alguma consideração aí, pessoal? Tranquilo? Professor, você falou esse negócio de motor em todas as máquinas que usam motores elétricos. Eu lembrei que eu já vi um vídeo que era meio que isso, um mundo onde só existia motor a combustão. E tudo era motor a combustão. Eu lembro que eu já vi esse vídeo em algum lugar, alguém fez. Rapaz, alguém eu não vi, fez não. E mandou. Eu vou tentar. Era engraçado. Tinha uma máquina de cartão de crédito que funcionava a combustão. Eu acho que eu vi sim, cara. Eu acho que eu já vi sim há muito tempo. Tanto que me veio à mente agora. Tal. Me veio à mente agora essa... Isso aí. E olha que o motor a combustão já é uma evolução do motor que era a vapor, né? A máquina a vapor, onde se queimava lenha para esquentar a água, o vapor da água tocava as máquinas. Então, nós estamos aí no processo de evolução da máquina a vapor para o motor a combustão e agora o motor elétrico. Mas eu acho que eu já vi esse vídeo sim. Tanto é que eu citei esse negócio do liquidificador, não foi à toa. Acho que foi lembrando desse vídeo aí. Olha só que legal. Eu acho que você tem razão. Bacana. Se você achar, coloca lá no grupo para nós. Vai ser bem interessante. Vou tentar achar. Beleza, Kim. Acho que foi por causa desse vídeo que eu citei o negócio do liquidificador. Como é que a nossa mente vai recordando? Por isso que a gente tem que ter contato, né? Com o máximo de informação que a gente puder. Porque fica, né? Acaba que a gente vai guardando depois. Bem lembrado, acho que eu já vi sim esse vídeo, é muito interessante. Ok, pessoal, então tudo começa aqui, ó. Primeiro fenômeno do magnetismo. Aqui não tem nem Ronaldinho fenômeno, não, tá? Aqui são os fenômenos do magnetismo. O primeiro que nós estamos estudando, condutor percorrido por corrente produz campo magnetic field. Como é que é campo em inglês mesmo? Quem é bom de inglês? Quem é meu assessor de inglês aí? Isso aí, field. Field, né? Então, field, F-I-E-L-D. Escreve para nós aí no chat depois, o meu assessor. Né? Magnetic field, que é campo magnético. Viu? Chique. Então, nós vimos, inclusive, né, que quando a corrente passa por um condutor, a bússola se alinha de acordo com esse campo magnético produzido pela corrente circulando pelo condutor. Então, o que vocês têm que saber? Não pode esquecer de jeito nenhum. O professor falou que quando circula uma corrente elétrica e por um condutor, ele produz ao redor de si um campo magnético, ao longo de todo o condutor. E para saber o sentido do campo magnético criado pela corrente elétrica, eu tenho que saber o sentido da corrente, através da primeira regra da mão direita. Como é que é mão direita em inglês aí, ô Felipe? Right hand, não é isso? Me ajuda aí. Isso aí, tá aí no caminho certo a pronúncia. E regra é Hurley. Como é que pronuncia a regra mesmo? Hurley. Rule. Sabia que tá falando errado. Rule. Então, rule number 1. Regra número 1, né? Que é a primeira regra da mão direita. Right hand. Me ajuda aí. E aí nós temos que, tem que fazer exercício mesmo. A corrente está descendo, eu crio o campo magnético ao redor. Esses dedos aqui é o sentido das linhas que eu crio do campo magnético. Se o meu dedão está para cima, a corrente elétrica está para cima, o sentido inverte. Então, eu posso ter em um sentido corrente para cima, corrente para baixo, sentido oposto. Ok? Então, nós já conseguimos definir, pessoal, na última aula, que, primeiro,
Anotem aí, tá? Corrente elétrica produz campo magnético. Essa lei primeira, eu gosto demais da conta porque eu estou fazendo o link lá da corrente elétrica da eletrostática com o magnetismo. Então, eu estou juntando a eletrostática com o magnetismo, formando um eletromag. Tá, ok? Então, eu pego a corrente elétrica, produz campo magnético. E isso é maravilhoso para nós, né? A união dessas duas ciências. É maravilhoso porque agora eu consigo criar os meus próprios ímãs. Nós vamos ver, acho que essa semana não dá tempo, não. Acho que na outra aula seguinte, acho que é a outra aula já, algumas invenções que usa essa regra como premissa. Várias invenções, né? Começando desde o alarme, né? Do eletroímã, que igual o filme americano, que pega o carro ali pelo teto e movimenta os carros dentro de um pátio, lá naquele pátio de sucatas. Nós vamos ver as mais variadas aplicações utilizando simplesmente a primeira lei do magnetismo. Ok? Bom, todo condutor produz corrente. Quem percebeu e enunciou esse fenômeno foi o Hans Christian Ørsted, que eu achei que fosse parente da Magali. Magali não, como é que ela chama, gente? Da alemã aí. Skoralik. E não é. Ele é dinamarquês. Agora não esqueço mais. Ok? E aí o que nós temos, pessoal? Vamos ao que interessa aqui, ó. Já todos entenderam como que eu faço a representação? Cadê aqui, ó? Olha lá, da setinha. Lembram disso aqui na aula passada? Setinha saindo do plano, né? E tem a setinha, cadê? Entrando lá. Eu estou vendo a ponta da flecha saindo do plano ou estou vendo a flecha entrar no plano? Estou vendo aqui essas minhas, como é que chama esse trem aqui? Não é pele, não é pelo, não, Ih, gente, hoje está fugindo as palavras todas. Pena, pronto, lembrei. Estou vendo as peninhas da flecha, né? Aí é um X que ela está entrando no plano. E eu vejo a ponta da seta, aquela que vai perfurar o seu olho, quando sai do plano. Então, dedão para cima. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Dedão se a corrente estiver para cima, aqui vai entrar. Na hora que entra, os dedos entram no plano, eu represento com um X, como se eu tivesse vendo a flecha entrar no meu notebook. Estou vendo ali as penas entrando, as penas da flecha, ok? E na hora que ela vai lá atrás da tela, sai na minha direção, do lado que ela sai, eu represento com esse pontinho aqui. Vocês estão vendo esse pontinho aqui? Cadê o pontinho? Aqui o pontinho. E esse pontinho é o vetor saindo do plano. Tá? Então, o vetor, um X, entra no plano, dá a volta lá atrás do plano e ele sai do plano com uma pontinha. Alguma dúvida com relação a isso? Professor? Pode falar. Mas esse negócio aí de o X ele tá entrando e o ponto ele tá saindo por causa da flecha, isso aí é um macete ou os caras que inventaram esse negócio de fato estavam pensando nisso? É uma boa pergunta. Eu acho que estava pensando sim, porque é mais do que um macete, né? Porque é muita coincidência. O X, não sei, agora eu estou em dúvida, confesso para você, viu, Hugo? Eu não sei o que nasceu primeiro aí, se foi o ovo ou a galinha, né? Se eles imaginaram a flecha e desenharam o X e a bolinha, ou se foi o contrário, eles desenharam o X e a bolinha e depois imaginaram a flecha como um macete. Eu confesso que eu não sei qual é a ordem aí da criação, né? A ordem aí da ciência, como é que foi. Depois pergunta o Google lá, vê o que ele mostra para nós. Estou em dúvida, não sei mesmo. Uma boa pergunta aí. E isso, pessoal, essa representação de vetor vale para todas as áreas. Para nós aqui no magnetismo, lá em física, vocês vão ver a mesma coisa. Para qualquer vetor que entre um plano ou saia do plano, isso é universal, né? Essa representação é utilizada para qualquer vetor, inclusive o vetor campo magnético. Ok? Mas é uma boa pergunta, Hugo. Depois, se conseguir achar a resposta, você avisa para nós lá. Eu não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Eu sei que essa flechinha, essa flecha de índio, funciona muito bem para guardar, porque eu não conseguia guardar antes disso. Né? X entrando, tá saindo. Aí quando você imagina que essas peninhas aqui é o X, tá vendo a seta né, por trás, aí as coisas clareiam. Quando você vê a ponta da seta aqui querendo te perfurar, também clareia. Né? Então, não sei quem veio primeiro aí. Uma boa pergunta. Ok? Eu acho que eles devem ter pensado na flecha. Sei lá como é que foi. Vai pensar, saber o que se passava na cabeça do físico na hora, né? O fato é que assim funciona, né? Tá bom. E aí, meninos, nós já falamos, então,
que corrente produz campo magnético. Show! Sabemos que a primeira regra da mão direita define o sentido do campo criado. Bacana. Agora falta a gente definir qual é a intensidade do campo. Falta a gente definir quantos teslas vai ter o campo criado ao redor do meu condutor. E para isso, nós não vamos deduzir aqui essa equação matemática. Vou deixar a dedução, que ela é mais simples, lá com quem for fazer engenharia, né, que a gente tem outros artifícios mais fáceis para explicar isso. Então, quem for cursar engenharia, lá a gente consegue usar, né, algumas ferramentas a mais para chegar nessa conclusão. Né? No ensino médio, a equação vem pronta, né? Mas na engenharia a gente tem o prazer de trabalhar ali o desenvolvimento até chegar nessa expressão aqui. Que expressão é essa? Campo magnético B. Que campo magnético é esse? É o B aqui, ó. É o campo magnético criado ao redor do meu condutor. Quando ele é percorrido por corrente. Tem que ser percorrido por corrente, tá? Ele é Mi. O que é esse Mi aqui? Quem se lembra? O que significa o Mi mesmo? Tá ali embaixo. Ah, tá aqui embaixo, né? É a permeabilidade magnética do meio, né? O mimimi, né? Geração mimimi, que eles falam aí, não é isso? Quando eu falo geração mimimi, eu lembro de 3Mi, né? Na minha cabeça, eu multiplico Mi por 3, mimimi, né? Que é a permeabilidade magnética do meio. Não sei vocês, talvez a partir de agora... Pessoal, para mim, esse Mi aí é o torrent. Quando eu vejo esse Mi aí, eu lembro de torrent. Também lembro o torrent, é o mesmo símbolo lá do torrent, né? Significa que você está baixando muitos vídeos por aí, né? Ou que você baixou um vídeo muito pequeno, e é um micro torrent. Mas o torrent, realmente, o programinha do torrent utiliza esse Mi mesmo, tem razão. Isso aí. Para nós aqui agora vai ser a permeabilidade magnética do meio. Lembra? Uma liga metálica ferromagnética, ela é muito mais fácil das linhas do campo fluir por ela do que pelo ar, do que pelo vidro, né? Então, cada meio, cada material tem uma permeabilidade magnética diferente. As ligas metálicas ferromagnéticas, a permeabilidade é altíssima, milhares de vezes maior que o ar, do que o vácuo. Ok? E qual que é o valor da permeabilidade do vácuo? 4π 10 a menos 7 Weber por ampere metro. Não, vocês não viram Weber ainda, né? Que é uma unidade de fluxo magnético. Um pouquinho diferente do campo magnético. Mas vocês vão ver Weber comigo já daqui a umas poucas aulas. Já a gente chega nessa unidade aqui que é de Weber, que é de fluxo magnético, parecido com o campo magnético, tá? Só que com uma característica a mais, nós vamos explicar. E o Mi, né, que é a permeabilidade magnética do zero, do vácuo, é essa constante aqui. Então tem esse valor constante, 4π 10 a menos 7, que assim como tinha aquele K0 na eletrostática, quanto que valia o K0 mesmo? Quem decorou o K0? Alguém decorou quanto que valia o K0? Oi? Eu decorei, mas eu Qual vou é? deixar os outros falar. 9 vezes 10 a nona? 9 vezes 10 a nona. Aqui a nossa constante vai ser 4π 10 a menos 7. Então aqui no magnetismo a gente tem uma constante também de estimação, né? Que vai ser esse Mi0 aí. Bom, é o Mi vezes o I. Que I é esse, pessoal? É o ampere, é a corrente que está passando pelo condutor. Quanto maior, dá para perceber aqui, ó, quanto maior for a corrente que circular, maior vai ser o campo magnético produzido. Ora, se você quer dobrar a intensidade do campo magnético, basta você dobrar a corrente que está passando aqui. Se era 2 amperes, passa 4. Se eram 4, passa 8. Né? Então, se você dobra o I, você dobra o campo magnético produzido. Meninos, se vocês aumentam ou dobram o Mi, ou multiplicam por 1000, ou por 10.000, ou por 100.000, o campo magnético multiplica por 1.000, por 10.000. Olha como é que a permeabilidade magnética ela é super importante. Né? Se eu construir um motor com plástico, o Mi aqui é próximo desse valor, 4π 10 a menos 7. Se eu construir um motor com aço, uma liga metálica interessante para campo magnético, o aço, o Mi é 1000 vezes maior, 7.000 vezes maior. O campo magnético é 7.000 vezes maior. Perceba que essa história de permeabilidade magnética do material, né, não é brincadeira. Né? Não é à toa que os nossos motorzões lá são todos pesadões, lá, aço, papapá,
porque já viram que plástico não vai rolar, e nem ao ar livre, né? Um motor natureba, não, o meu núcleo é de ar, né? Eu vivo rodeado do ar, eu não gosto, né? De siderúrgicas que produzem aço, aquela história toda. Já viu que o natureba não tem vez, porque o campo magnético seria muito fraco, entendeu? E aí dividido por 2π vezes R. Quem que é esse R, hein? Olha o R aqui, ó. O R é o raio, é a distância do meu ponto P. Opa, então vamos pensar aqui, né? Algumas coisas que vão nos ajudar a perceber essa equação de uma maneira melhor. Já viram que se eu tiver uma distância R aqui e a minha corrente subindo, dedão para cima aí, primeira regra da mão direita, eu crio linhas de campo magnético circulares ao redor do meu condutor. Bacana? Se eu crio círculos de linhas de campo magnético circulares, esse 2π aqui tem tudo a ver, porque quando a gente calcula a área de um círculo, qual que é o perímetro de uma circunferência, né? Sempre tem um 2π na história, não tem? πr ao quadrado, 2πr, sempre quando envolve círculo, circunferência, rola um π. Então aqui não é diferente. As linhas do campo magnético que são criadas pela passagem da corrente são linhas de campo magnético circulares. Então já viram que tem que rolar um π, 2π, que 2π é uma circunferência inteira. Viram? Eu estou tentando mastigar um pouco essa equação para vocês perceberem de onde que surgiu essa história. Só que eu posso fazer a medição do campo magnético no ponto P1, bem pertinho do meu condutor. O meu condutor aqui está saindo do plano, tá, pessoal? Essa bolinha aqui é o meu condutor, aqui, ó, como se ele estivesse saindo aqui do plano, né? Estou vendo a pontinha da caneta aqui, ó. Então ele está vindo na minha direção. Eu posso ter um ponto P1 bem próximo ao condutor. Eu vou ter a linha de campo P1. Eu posso ter um P2 mais afastado. Aí eu vou ter essa linha de campo P2. O P3 mais afastado ainda. O P4 mais afastado ainda. Percebam que, quanto mais afastado eu tiver do meu condutor, estou afastando o meu condutor, ó, o campo magnético que eu vou perceber, sofrer, né, criar, quanto mais longe eu tiver, o que vocês acham? Que ele vai ser mais intenso ou menos intenso? Menos. Menos. Então vocês estão com a perspicácia aí acurada, né? Percebam até que se eu estiver muito longe do condutor, a influência do campo magnético lá longe é nula, é desprezível. Né? É igual um controle remoto de televisão. Se eu estou bem próximo da televisão, ele funciona com uma beleza. Se eu afasto um pouco, sento no sofá, ele não funciona. Mas se eu vou para outro cômodo, né, se eu afasto bastante da televisão, a tendência é que a onda eletromagnética que sai do meu controle não consiga chegar na televisão. Perdão. Ou se chegar, chega com baixa intensidade, com pouca intensidade, a ponto de não ser capaz de trocar de canal, de aumentar, diminuir o volume, né? Então percebe que quanto mais longe eu estou da fonte do campo magnético, menos intenso ele fica, né? A percepção que nós temos é cada vez menor. Por isso que é bom morar bem longe das torres de transmissão de celular. Porque aonde tem uma torre de celular, não sei se algum de vocês mora em algum prédio, né, que tem uma torre de celular em cima. Eu morei lá em Vitória, né, eu trabalhava na usina, na Arcelor e na Vale. Eu morei num prédio que em cima do meu prédio eram 19 andares e em cima tinha uma torre da Claro, se eu não me engano. E aquilo me incomodava bastante, né, porque eu sabia que o sinal ali saía da torre com muita intensidade. À medida que ele vai avançando pelos bairros, pelas ruas afora da cidade, ele vai perdendo ali a intensidade de sinal. Né? É o que nós estamos vendo aqui. Eu consigo, inclusive, calcular qual que é a perda. A ponto de chegar num bairro muito longe, eu tenho que colocar uma outra antena. Porque essa antena que eu coloquei aqui não é capaz de chegar lá. Pode falar. Qual que é o problema da intensidade ser muito forte perto de você? Isso não era para ser bom? O seu celular pegar direitinho? Para o celular, acho que é muito bom. Né? Ele funcionava no máximo. Mas para o corpo humano, dizem que não é. Ainda não tem nada comprovado. Quem perguntou foi o Kim? Foi, né? O Caio, não sei, que perguntou? Eu mesmo, Jesus. Ô, Caio, para o corpo humano, isso não é tão bom assim. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela define alguns limites de potência de sinal em torre de transmissão de celular.
Então, ela define alguns limites máximos para não interferir nas moléculas que nós temos dentro do nosso corpo. Nosso corpo é água com sais minerais, nós somos suscetíveis aos campos magnéticos, né? E isso pode provocar uma reprodução inadequada das células, que provoca câncer, né? Então, eu estou falando aqui... radiação, né? Tipo radiação. Estou falando aqui, pessoal, não tenho dados de números, estatísticas, limites máximos, não tem esses valores, não tenho, não decorei, não consigo decorar isso, né? E tem estudos que falam que uma exposição por muitos anos provoca aumento de câncer, outros negam, outros falam, né? Então você tem várias linhas de pesquisa aí, não é um assunto que está fechado, não é um assunto que está batido martelo, até porque o celular, se não me engano, deve ter uns 30 anos, né? Menos de 30 anos. Vocês já nasceram na era de celular, mas quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu não tinha celular, era uma novidade muito grande, né, o celular. Então, até os meus 20 anos aí, o celular não existia, ok? Então, ainda é algo muito recente. Ninguém sabe o efeito disso ao longo de 50 anos, ao longo de 60 anos, né? Então, não quero alarmar ninguém, não quero fazer aqui nenhum tipo de propaganda, né? Até porque não tem esses dados para comprovar. Mas, assim, o fato é que há uma preocupação, há estudos sendo desenvolvidos, né? E o fato é que, se tiver uma potência de sinal muito intensa, pode haver, sim, uma alteração da reprodução das células e tudo mais. Eu lembro que eu vi um estudo uma vez, muitos anos atrás, quando começou esse negócio aí, de uma antena que ficava num pátio de uma escola, né, infantil e tal, e os números de incidência lá de câncer nas crianças, naquele grupo, era bem maior do que em outras escolas, né? Então, eles fizeram algum tipo de associação e tal, mas é algo que está sendo estudado, tá? O fato é que em cidades como Juiz de Fora, Vitória é plano. Não sei quem conhece lá Vitória, né? Litoral, uma cidade plana, planinha. Então, você manda uma potência de sinal, o sinal viaja, que é uma beleza. Agora, em Juiz de Fora tem muito morro. Minas, né? Tem muito morro. E aí você cria muitas áreas de sombra de sinal. Então, vai tendo aquelas áreas grandes, tem um morro na frente, aquilo vai atenuando o sinal ainda mais, cria aquelas áreas de sombra de sinal. Há alguns anos atrás, eles estavam reclamando que nessas regiões montanhosas, as empresas aumentavam a potência de sinal para poder cobrir com maior qualidade essas zonas de sombra, né? E isso é um perigo muito grande. Então, tem que ser algo que tem que ser fiscalizado, tem que ter controle direitinho da potência de sinal para não furar aí os limites da OMS, que eu não sei como é que estão atualmente, se aumentou, se diminuiu, não sei como é que está essa história, tá? Eu só estou para dizer, por que eu estou falando essa história toda, né? Para dizer que é natural, né? É instintivo, que quanto mais longe eu esteja da minha fonte de campo magnético, quanto mais longe eu estou, mais fraco é a percepção que eu tenho do campo magnético. Então, depende do raio R. Se esse raio for muito grande, eu vou puxar ele para cá, longeão, grandão, eu vou ter um campo magnético pequenininho. Eu estou dividindo pelo R. O R está aqui, no denominador. Ou seja, o campo magnético B, ele é inversamente proporcional ao raio. Quanto mais longe eu estou do condutor, mais fraco, menor é o campo magnético. Conseguem entender isso? Porque se vocês entenderem essa expressão, fica interessante, né? Se a permeabilidade magnética é altíssima, o campo é altíssimo. Se a corrente dobra, o meu campo dobra. Que é proporcional à corrente também, diretamente proporcional à corrente. Agora, se eu estou muito longe, o raio é muito longo, estou muito longe, o campo magnético vai diminuir, porque é inversamente proporcional ao raio. Então, nós temos basicamente aqui, senhores, 3 variáveis: permeabilidade magnética, corrente elétrica e a distância que eu estou. Quanto mais longe eu estiver, mais fraco é o sinal. Para o celular é ruim, mas para a nossa saúde, eu acho que é um bom negócio. Entendeu? Bom, dúvidas? Milhões? Pessoa, é o seguinte. No caso aí, por exemplo, as linhas do campo magnético aí, então aí, P1, P2, esses pontos aí. Só uma coisa. Como não tem imã, então não tem norte e sul, né? Tem, porque as linhas... não tem norte e sul, nós vamos ver. Por enquanto, aqui é uma linha fechada, eu não consigo definir norte e sul, mas eu consigo definir o sentido
o sentido da minha linha. Se ela vai girar no sentido horário ou anti-horário. Mas pode continuar. Não, o que eu tava pensando é o seguinte, tá, aí tem aquela coisa dos ímãs, que sai do norte e vai pro sul. Aí eu tava pensando, mas o que que seria o norte, o que que seria o sul aí, considerando que... Bacana. Você lembra que fora do ímã, as linhas saem do norte em direção ao sul? Isso. Então, se eu colocasse aqui, se eu fosse representar essa circunferência através de ímãs, como é que ficariam os ímãs ao redor da circunferência? Aonde seria o norte do ímã, aonde seria o sul? É uma boa pergunta, não é? Como é que eu iria orientar os ímãs? Vou colocar um monte de ímã aqui, né? Ao redor do P3. Para onde que eles iriam se orientar? Não, sim, entendi. Por exemplo, se você colocar um ímã virado pro norte ali de frente, batendo de frente pro P3, aí ele ia inverter, né? Porque aí Isso. ia entrar pelo sul do ímã. Eu tava pensando o Exatamente. seguinte, como é que, por exemplo, Vou até fazer isso o daqui, campo ó. magnético ele é gerado, né? Porque eu acho que eu já vi um negócio assim, que é por causa do spin do elétron, né? Assim, aí tem tem um spin que ele gira para um lado, gira para o outro. Depois eu até vou fazer uma explicação bacana sobre isso. Tem até um exercício aqui, Hugo, ó. Vamos fazer comigo. O que você acha de fazer esse exercício comigo aqui? Rapidinho, o 3. Vamos começar pelo 3? O que está falando aqui no 3, ó? Vamos fazer comigo? Quem quer fazer? Bora. Felipe tá aí? Olha o que fala esse 3. A figura 1, essa figura aqui, ilustra um corte transversal num fio cilíndrico. Tem um fio aqui, minha caneta, cortei. Um corte transversal num fio cilíndrico. Uma caneta dessa daqui. Perpendicular ao plano do notebook, da página aqui. Muito próximo a duas barras imantadas. Eu tenho aqui um ímã, 2 ímãs, tá? Ou um pedaço de ferro imantado. Quando não tem corrente saindo aqui do plano, né? Não tem corrente circulando pelo condutor, esses 2 ímãs aqui se alinham com o campo magnético da Terra. Tá? Então, olha como é que eles estão orientados aqui, ó, norte-norte. Significa que para esse lado de cá, onde está o norte, é o sul geográfico, é o sul magnético da Terra, que é uma região próxima ao norte magnético da Terra, não é assim? Tá? Então, o norte geográfico da Terra está por aqui, ó. Ele está apontando para o norte geográfico da Terra, que é um sul magnético da Terra. Então, ele está apontando aqui esses 2 ímãs para o norte, como se fosse uma bússola. Ok? Aí, a figura aqui da ABCD, que ilustra corretamente como é que ficariam essas 2 agulhas imantadas, esses 2 ímãs, quando eu passar uma corrente aqui, na hora que eu passar uma corrente pelo condutor, para fora da página, saindo, né? Então eu estou vendo a bolinha saindo da tela, tá fazendo isso aqui, ó, saindo da tela. Como é que vai mudar a orientação? Como é que vai ficar a orientação desses dessas 2 bússolas? Imagina que eu tenho uma bússola aqui, ou um ímã, né? Ou o que quer que seja, uma barra imantada, tanto faz. A, B, C, D ou E. O que vocês acham? Peraí. Eu acho que é D. Deixa eu tentar entender a questão aqui. É o seguinte. B de bola? Esse ponto aí, ele é um condutor que está sendo visto frontalmente? É isso? Esse aqui que eu estou com laser é um condutor que eu cortei ele. Está saindo da tela. Cortei ele. Entendeu? Peguei o alicate e cortei. Então eu estou vendo só o condutor saindo da tela. E a corrente vai sair da tela. Conseguiu entender? Aham. Aí a corrente ela vai estar vindo da tela para, né? Para você. Isso. Está saindo da tela em direção aos seus olhos. Entendi. Esse aqui é o condutor. Então é o D, Entendeu? o D. Está saindo. Show? Animação aqui, ó. Sai da tela. Opa. Em direção aos meus olhos. Ai, furou. Brincadeira. Tosca, né? Beleza? E aí, vai ficar a letra A. Quem acha que é B, de bola? Podem colocar no chat aí. Eu acho que ou é A ou é D. D de dado? Ou é A ou é a letra D. Por causa que A vai D, eu acho que é a rodar. D, porque assim, eu tô imaginando aqui, né? A corrente ela vai entrar, ela vai fazer um movimento anti-horário em relação ao condutor.
Vamos ver? Então, a primeira coisa é a seguinte, a corrente está saindo daqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui, pessoal. Só um... É difícil imaginar 3D, mas eu acho que é isso. Vou botar aqui a bolinha aqui, ó. A corrente é bolinha, não é? Tá saindo da tela, não é X, não, é? É bolinha, tá saindo, não é isso? Ele falou aqui em algum lugar, ó. Quando o fio é percorrido por uma corrente elétrica contínua, dirigida para fora da página, para fora da tela. Então, desenhei certo aqui a bolinha? Desenhei. Tá saindo, beleza. Se tá saindo, eu vou criar linhas de campo magnético ao redor do condutor. Aí eu tenho que colocar o dedão para saber. Vamos desenhar uma linha aqui, ó. Deveria ser um círculo, tá, pessoal? Não importa, não. Pronto. É um círculo, imagina que é um círculo ao redor do meu condutor. Para qual sentido que ele vai girar? Sentido anti-horário ou sentido horário? Anti-horário. Anti-horário. Anti-horário, ó. Esse sentido aqui, o que vocês acham? Ah, então é essa aí mesmo, pessoal. Acho que é a letra D. Ó, fiz 2 setinhas para mostrar que ele está no sentido anti-horário. Então, se nós criamos uma linha de campo magnético B, ao B aqui, ó. Criamos uma linha de campo magnético B, um vetor B, nesse sentido, né? Aonde eu tenho essa direção. Como é que as agulhas vão se alinhar com isso daí? Ah lá, essa linha nos diz, pessoal, saindo do norte, por isso que é importante, as linhas fora do ímã saindo do norte em direção ao sul. Dentro do ímã é do sul em direção ao norte. Então a linha que sai desse norte e vai para o sul tem essa direção. A linha que sai desse norte e vai para o sul e dentro do sul para o norte. Percebe que a letra D, eu acabei desenhando em cima da letra D, fui burro, né? Eu desenhei em cima da resposta. Não deveria ter desenhado em outro lugar. Mas, enfim, é a letra D mesmo. Porque aqui, ó, olha lá, as linhas saem do norte. Lembra que as linhas de campo magnético são sempre fechadas. É uma linha fechada. Sempre saem do norte em direção ao sul, fora do ímã. E dentro do ímã, do sul para o norte. A setinha aqui, ó. Viram? Então, essa letra D, ela casa certinho com a orientação da primeira regra da mão direita. Como que a primeira regra da mão direita é importante? Através da primeira regra da mão direita, eu consigo definir qual que é o alinhamento desses ímãs ou dessas bússolas. E se a corrente estivesse entrando? Se a corrente estivesse entrando, se você estivesse entrando no plano... Contrário, né? Seria a letra A. Ah lá, desenhei ela entrando. Aí eu teria da mesma forma um círculo aqui em volta, só que o sentido agora é um sentido contrário. Agora o que eu tenho aqui, ó, é um sentido, tá vendo? Diferente. Opa, difícil desenhar aqui. Vocês entenderam, né? Aqui uma outra setinha. Tá linda, hein? Por que chora, Picasso? Por que choras? Isso. Aqui não tem Picasso, não. Aqui, ó, beleza? Então aqui as linhas saem do norte em direção ao sul, do norte em direção ao sul e do sul para o norte. Então, se eu estou entrando, se a corrente entra, a primeira regra da mão direita me diz que é a letra A. Se está saindo, a primeira regra da mão direita me diz que é a B, que é o sentido que as bússolas, se eu colocasse uma bússola, uma de cada lado aqui, é o sentido que as bússolas iriam se orientar. Se eu mudar o sentido da corrente, as bússolas invertem 180 graus. Entendeu? Bacana, né? É teórico, mas já traz um conhecimento de primeira regra da mão direita, de representação de projeto, né? É um exercício que eu achei muito interessante. Beleza? Agora vamos fazer um exercício de conta aqui, ó. O exercício 1. Um fio condutor, há um fio condutor aqui. Deixa eu tirar esse negócio do... Um fio condutor no vácuo. Então já definiu qual é o meio, qual é a permeabilidade magnética μ, ok? Vertical e longo, ó, descrevi esse camarada aqui azul. É percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então agora está passando e eu dei a direção e o sentido dela aqui, ó. Sentido para cima, conforme está na figura. 2 amperes. Eu quero saber qual que é a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo magnético. Essa altura do campeonato, meninos, você já sabe que todo vetor ele é definido por 3 características, né? Direção
sentido e intensidade. Tá? Então, eu quero saber qual que é a direção, sentido e a intensidade do vetor campo magnético a 10 centímetros do condutor. Poderia ser a 20, a 30, a 1 metro. Né? Eu quero saber num ponto específico a 10 centímetros. Como é que a gente começa a resolver esse exercício? O que vocês acham? Quem me ajuda aí? Estou em apuros. O Me ajudem. sentido Mas você eu já copiando a sabe, fórmula, hein? você sabe o sentido da corrente. Identificar o que o exercício deu pra gente. Show! A gente começa sempre, o que é isso aqui? Extraindo os dentes, não, né? Extraindo os dados do exercício. Coloquei essa figura aqui para lembrar que a gente tem que extrair tudo que o exercício está nos fornecendo, ok? Então, nós vamos extrair os dados, começando por onde? Ó, vácuo. Toda vez que fala vácuo, vai ser, ô, velho, você me deixou no vácuo. Às vezes você vai cumprimentar o cara, né? O cara não cumprimenta, não vê. Fala, ô, velho, você me deixou no vácuo. Então, você me deixou no 4π 10 a menos 7. Ok? Já falou a informação aqui do μ0, que é o vácuo. Vertical e longo, a corrente de 2 amperes. O raio, 10 centímetros. Eu posso trabalhar com 10 centímetros? Não. Tem que passar para o SI, né? Passar para metro, passar para o Sistema Internacional de Unidades. Então, 10 centímetros nada mais é do que 0,1 metro. Andei uma casa aqui, né? Bacana? 10 centímetros, 2, né? Centímetro pula para decímetro, pula para metro. Então, eu saio de centímetro, decímetro, metro. Ando 2 casas. 2. 10 centímetros, 0,1 metro. Beleza? E pediu para calcular o vetor campo magnético. Até aí, alguma dúvida, meninos? Não? E agora eu tenho que saber qual é a expressão do campo magnético B criado pela corrente I. Né? É μ sobre 2πr. Né? Então fica fácil de decorar. μ, né? μ vezes I. μ, ou seria um μ, né? μ sobre o 2πr. Beleza? Show, μ sobre 2πr. E aí eu vou ter que o μ é 4π 10 a menos 7. Weber por ampere metro, pessoal, é só unidade, tá? Eu não coloco o Weber ampere metro aqui, não. É só o valor da constante. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente são 2 amperes e eu tenho embaixo 2π o raio é 10 a menos 1. Os 10 centímetros, né, em metro, posso substituir aqui por 0,1 metro, igual está aqui, ou posso colocar 10 a menos 1 também. Né? 10 centímetros em metro é 10 a menos 1. Beleza? Dúvidas? Posso colocar 0,1 aqui sem problema nenhum. Ou 10 a menos 1, pessoal, é 1 dividido por 10. Tá? O que é 10 a menos 1? 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. Não é assim? Agora fazer conta. Olha só, pessoal. Eu sinto muita alegria no coração quando eu corto esse π de cima com esse π de baixo. Porque eu tiro a constante 3,14, 15, né, 17 e tal. Eu tiro da jogada. Né? Então minhas contas ficam mais fáceis. Então, o π de cima saúda o π de baixo e eles se anulam, corta. 4 dividido por 2 dá 2, que vezes 2 dá 4. E eu tenho 10 a menos 7 em cima. Esse 10 a menos 1, como que ele vai aqui para cima, meninos? Vamos exercitar a matemática. Vontade de escrever no quadro, né? Quando a gente faz no quadro é muito mais fácil. Esse 10 a menos 1... Oi? Vai 10. Estourado, cara. 10 a mais 1, não é assim? É. Aí 10 a menos 7. Pode passar para o numerador com o sinal invertido. Isso. Então, o 10 a menos 1 vira 10 elevado a mais 1. 10 a menos 7, que multiplica 10 a mais 1, eu repito a base 10 e faço aí a soma, a subtração dos expoentes. Menos 7 mais 1 é menos 6. Então, olha só, vou deixar 4π, 10, não precisa de calculadora. 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. É o valor do campo magnético nesse ponto a 10 centímetros. Isso aqui é o valor, é a intensidade do meu vetor. Acabou aí a questão? Sim ou não? Não. Porque isso é só a intensidade do meu vetor campo magnético. Falta definir a direção e o sentido. Como que eu faço isso? Eu posso fazer um desenho 3D, 3 dimensões, né, com várias espiras ao redor
do meu condutor, né? Ou então eu posso usar aquela nomenclatura de projeto, aquela simbologia de projeto no plano 2D, que é muito mais fácil. Se a corrente está para cima, ele vai entrar, ó, X entrando no plano. Cadê aqui? Estou vendo aqui. X entrando, do meu lado direito é X, dá a volta lá atrás da tela e sai da tela com o ponto, né, o pontinho, saindo do meu lado esquerdo. Quando eu faço isso, senhores, eu coloco o X aqui e a bolinha aqui, eu estou falando que tem um vetor entrando aqui nesse lugar e saindo por aqui. Eu dei a direção e eu falei o sentido, pode estar no horário ou anti-horário. Na hora que eu marco aqui o X e a bolinha, eu falei que o sentido é nesse sentido, né? Que ele entra da minha direita e sai pela minha esquerda. Isso aqui se repete ao longo de todo o condutor. Eu posso fazer aqui em cima, né? Ao longo, por onde passa a corrente, eu vou ter essas espiras ao redor do meu condutor. Ufa, mole, né? Eu gostei desse exercício. E vocês? Também? Fala também. Mas já acabou? Eu gostei, podia ser na prova. Muito chique, tá vendo? Que não tem tanto mistério. Mas isso é bacana, pessoal. Porque, olha só, percebam, né? E deem valor que vocês estão calculando. Nós calculamos aqui qual que é o campo magnético, quanto ímã ao redor dos 2 amperes. Ah, mas se eu passar 4 amperes, professor? Uai, é só ao invés do 2 aqui, botar 4. Aí vai ser 8 vezes 10 é menos 6. Ah, professor, e se o meio aqui for um cilindro maciço de aço, né, que a permeabilidade magnética vai ser 7.000 vezes maior que a do vácuo? Eu vou pegar aqui os 4π vezes 10 é menos 7, vou multiplicar por 7.000, por 10.000, o valor da nova permeabilidade magnética. Entendeu? Ah, mas eu quero saber qual que é o campo magnético a 1 centímetro do meu condutor. A 1 metro, é só mudar o R ali. Ou seja, o projeto do ímã está totalmente nas nossas mãos. Nós, como engenheiros, vocês como técnicos, né? Nós aí como colegas de trabalho, nós somos capazes de produzir o campo magnético exatamente de acordo com a nossa necessidade. Entendeu? E se porventura agora eu desligar o interruptor da fonte ou abrir uma chave e a corrente sair de 2 amperes para 0, né? Desliguei o circuito. Quanto que vai ser o campo magnético? 0. 0. Então agora é um ímã que tem botão de liga e desliga. Quem aí conseguiu comprar já, né? Aí achou um pedaço de ímã que vem com um botãozinho liga e desliga? Não existe. O nosso aqui tem. Se eu desligar, abrir a chave, vai para 0. E aí, dependendo do material que for o seu eletroímã, ele não vai para 0, não. Sabe por quê? Uma vez que a corrente passa pelo condutor, magnetiza as minhas bobinas, existe o que nós chamamos de magnetismo residual. Lembra aquela historinha dos ímãs elementares? Uma vez que eles são ordenados pela corrente elétrica, ficam todos alinhadinhos, bonitinhos, igual fila de exército, bacaninha, na hora que eu cesso a corrente, a tendência é eles se bagunçarem de novo. Mas eles vão se bagunçar menos do que estava antes da corrente elétrica. Então, toda liga metálica, né, quando ela é submetida a uma corrente elétrica pela primeira vez, e essa corrente some, desliga, acaba que fica o que a gente fala de memória magnética. Ainda continua sendo um ímã de fraca intensidade, porque agora eu não tenho mais 2 amperes, né? Eu não tenho nada de ampere, mas os ímãs elementares ali do material condutor já ficou um pouco orientado, já ficou um pouco magnetizado, né? É uma chave de fenda que eu passo umas espiras, um fio de cobre em volta dela e ligo na pilha, a chave de fenda se torna um ímã, aquele núcleo da chave de fenda de aço. Na hora que eu tiro aquela bobina, tiro a corrente elétrica, ela ainda guarda o magnetismo de memória residual, porque os ímãs elementares já sofreram uma disciplina. E a tendência é que eles continuem um pouco disciplinados, até que sejam submetidos a uma pancada, até que sejam submetidos a um calor muito intenso, e aí eles vira tudo louco novamente, né? Eu tô maluco, né? Então, até eles ficarem malucão novamente, demora o tempo, demanda calor, demanda choque mecânico, que é pancada,
Entendeu? Viram só que interessante? Muito bacana, né? Chique. Vamos fazer mais um exercício para a gente fechar com chave de ouro aqui. Exercício 2. Nó. Esse aqui já é um pouco mais trabalhoso. Dúvidas primeiro, pessoal, com relação ao exercício número 1? Podemos avançar? Todos comigo? Vai Ficou fundo, alguém professor. bem não? Vai fundo. Vai essa Rebeca, tá por aí? A Rebeca tá aí hoje, não? Tá aí não? A Rebeca hoje não tá com a gente, não? A Escorali que tá aí? Tá aí? Tá acompanhando, Rebeca? A Rebel tá aqui, ó. Ah, tá aí, beleza. E a Escorali, já dormiu ou tá acordada ainda? Tô acordada ainda. Escorali, então me ajuda no 2 aqui. Que o seu primo... Não, eu tô ocupada, não tem como. Não, você me ajuda aqui, quer ver? Ó, é só para extrair os dentes, os dados. O seu primo, o Oersted, lá da Dinamarca, inventou esse trem aqui para complicar a nossa vida. Olha só, 2 fios longos, fio 1 e fio 2. Tenho 2 condutores, retos e paralelos, situados no vácuo. São percorridos por correntes contrárias. Ó, o I1 está subindo, o I2 está descendo. Com intensidade de 2 amperes subindo, 4 amperes riba abaixo, não é isso? Ribanceira abaixo. Separados entre si de 20 centímetros, 10 até o meio aqui, mais 10, 20, beleza. Calcule a intensidade do campo magnético resultante no ponto P, indicado na figura. Tem um ponto P aqui, ó, que é o meio, né? Então, um meio aqui entre os dois. O que ele quer saber, pessoal? Eu tenho um fio. Aqui a corrente está para cima. Aqui a corrente está para baixo. 2 amperes subindo, 4 amperes descendo. 20 centímetros entre os 2 condutores. No ponto central aqui entre os dois, na metade entre os dois, será que vai existir campo magnético? Se existir, quanto vai ser? Qual será o valor? Será que vai entrar? Será que vai sair do plano? Né? Então, ele quer analisar no ponto P, se você for colocado aqui, ou seu aparelho de celular for colocado aqui, né, algum material for colocado aqui, ele vai estar sujeito a qual campo magnético? Certamente é a resultante ou a somatória do B1, do fio 1, com B2 do fio 2. Mas como é que é isso? Entra, sai, né? Somo, subtraio. Como é que a gente faz? Ok? Entenderam qual que é o drama? Sentiram o drama? Como que a gente começa? Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos começar então? Deixa eu ver se... Vamos. Você desenha. Vamos calcular o campo B1. O que é o B1, pessoal? B1 do fio 1, o I1. Tudo 1, né? O fio 1 cria no ponto P um B1 entrando no papel. Será que vocês conseguem entender isso? Que o fio 1, aqui, ó, o fio 1, a corrente subindo... Opa, travou meu mouse aqui. A corrente subindo aqui pelo fio 1, ao dedão na regra da mão direita. Gente, tem que praticar o joinha, né? Deem muitos likes aí. Tem que praticar o joinha. Dedão para cima, que a corrente está subindo no fio 1, lá no ponto P, que está à minha direita, à direita de vocês também. Ele está entrando, entrando ou saindo? O que vocês acham? O dedão no fio 1, fala para mim aí, tá? Ajuda que eu estou em apuros. Entrando no ponto. Entrando no ponto P. E quando entra no ponto P, a simbologia que eu utilizo é a simbologia de ponto, não é isso? Não é a simbologia de pontinho? Então, ele está entrando no papel, no ponto P. Quando está entrando é a flecha. Como é que eu calculo? Não entendi. Quando está entrando é a flecha, não? Perdão, gente. Tô doidão. Eu pensei uma coisa e falei outra. Quando está entrando no papel, é o X, que é as penas da flecha entrando no plano. Perfeito, ok? Então, olha só. Quanto que vai ser o B1? Mi, 4π 10 a menos 7. O I1, que é 2 amperes, dividido por 2π, vezes o R, 10 centímetros, é 10 a menos 1 metro. Que vai ser é o mesmo do anterior, inclusive, né? Deixa eu ver aqui. 4 vezes 10 a menos 6. Acabou coincidindo com o mesmo valor do exemplo do exercício 1. B1, 4, 10 a menos 6 Tesla. E o B2? O B2 agora está para baixo. Lá no ponto P, que está à minha esquerda, não é isso? Está entrando ou está saindo? O que vocês acham? Também está entrando.
também está entrando. No ponto P, nesse ponto P aqui, dedão para baixo está entrando. No outro lado, está entrando, subindo, entrou no ponto P, aqui descendo, entrou no ponto P. Se eu tivesse com o ponto P desse lado de cá, a história seria outra. Se tivesse com o ponto P do lado aqui do fio 1, a história seria outra, mas está no meio aqui. Né? Então, quanto que vai ser o campo B2? Vai ser Mi 4π 10 a menos 7 vezes 4 amperes dividido por 2π. A distância do ponto P são os mesmos 10 centímetros, que é 10 elevado a menos 1 metro, e eu vou achar, portanto, um campo B2 de 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. A dúvida é agora, quanto que eu vou sentir, quanto que eu vou receber de campo magnético no ponto P? Será a soma de B1 com B2, a subtração? O que vocês acham? Se as duas estão no mesmo sentido, então, para você ter resultante, você soma. Se o fio 1, aqui o B1 está entrando, e no 2 está entrando, eu estou vendo a somatória dos dois. Se um tivesse entrando e o outro saindo, aí seria a subtração dos dois. Como os dois estão entrando, eu vou somar B1 mais B2. Muita atenção nos exercícios avaliativos, na prova, né? Porque nem sempre os dois vão estar entrando. Eu posso ter um entrando, um saindo, os dois entrando, os dois saindo. Então, se os dois estiverem no mesmo sentido, eu somo. Se eles estiverem em sentidos opostos, eu subtraio. Conseguiram entender isso? Ora, como é que eu somo 4 10 a menos 6 com 8 10 a menos 6, pessoal? 4 vezes 10 a menos 6 mais 8 10 a menos 6. Eu mantenho a base 10 a menos 6, né? E como se colocasse 10 a menos 6 em evidência. Aí vai ser 4 mais 8. Abre parênteses, 10 a menos 6 em evidência. Fica 4 mais 8, que é 12, 10 a menos 6. Ou, né, eu posso escrever de uma forma, isso aqui está certíssimo, mas eu posso colocar minha gravatinha borboleta para ficar chique para ir para o culto, né, e transformar isso daqui na notação científica, que é 1,2. Então, andei com a casa aqui, né, em vez de ser 12, é 1,2. 1,2 quer dizer, vezes 12 é 1,2 vezes 10, não é? Então, eu passei aqui para 1,2. O 10 a mais 1, eu somei com menos 6, ficou menos 5. Então, toda vez que eu ando para a esquerda, eu somo mais 1 no expoente. Eu andei com a vírgula aqui, para a minha esquerda, eu somei mais 1 aqui. Fica mais 5, menos 5. Entendeu? Dúvidas? Professor, Oi? no caso, você subtrairia se os fios estivessem ali, a corrente dos fios estivesse no mesmo sentido, né? Mas não vai por aí, não, porque depende de onde está o ponto P. Não, Vamos exatamente. imaginar, Estou pegando caso... como base esse ponto P aí. Ah, sim. Vou imaginar que esses 4 amperes aqui tá para cima. Ok? Vamos dar o sentido do I2 aqui. Vamos botar o I2 para cima. Se o I2 está para cima, eu mudei o sentido do I2. Lá no ponto P, tá saindo do ponto P, não tá? Sim ou não? Vou fazer isso aqui, ó. Não? Ó, vamos colocar o sentido aqui. Vamos mudar o sentido aqui do I2, ó. Ficou, isso aqui você esquece. Mudei o sentido do I2, não mudei? Sim ou não? Mudou. Agora o I2 está para cima. Quanto que vai ser o B2 aqui? O I2 está para cima. O que o ponto P vai perceber é o B2 saindo. Vai perceber isso aqui, ó. Uma bolinha. Ok? Saindo no ponto P. E o I2? O I1. O I1 está entrando. Então, se o I1 está entrando, ele vai perceber um X. Viram? Então, esse daqui, ó, é o B1 no ponto P. E esse aqui seria o B2 com a alteração que eu fiz aqui, né, pessoal? Com essa alteração de sentido. Então, agora, olha só, o B1 estaria entrando e o B2 saindo. Então, aqui eu iria subtrair B2 menos B1. Conseguiram entender? Sim ou não? Eu tenho uma outra pergunta. Pode falar. Nesse caso aí, qual que eu colocaria negativo? Depende de qual é o seu sentido de referência. Aí você tem que dar uma referência assim, ó. Seria, por exemplo,
a minha referência é o campo magnético saindo da tela. Se é saindo da tela, o B2 vem primeiro, que está saindo, entendeu? É o positivo. Agora eu posso ter uma referência contrária, que é entrando na tela. Aí, se é entrando na tela, o meu B1 é a referência, seria B1 menos B2. De fato, se o exercício não te der essa referência, você vai falar simplesmente o seguinte, que o módulo de B, módulo que eu não sei se é entrando ou saindo, né? É a referência, o módulo de B resultante é o B1 menos B2, aí não importa o sinal, que aí vai dar 4 menos 8 ou 8 menos 4, né? A resposta vai dar ou mais 4 ou menos 4. Se eu pegar o módulo, vou falar que o módulo é 4 ou 0,4 aqui no final, né? Seria 4 aqui ou 0,4 aqui. Eu falo que o módulo de B no ponto P é de 0,4 vezes 10 a menos 5. Conseguiu entender? Entendi. Agora, se você fala assim, não, qual que é a resultante no ponto P, usando como referência saindo do plano, usando como referência, né, o positivo como saindo do plano. Ele sempre vai ter que te dar uma referência. Se não falar nada, você fala que o módulo, né, seria 4 ou 0,4 vezes 10 a menos 5, o módulo, que aí não importa se é positivo ou negativo. Uma boa pergunta. Excelente. Normalmente, quando eu não falo nada, e o aluno coloca B1 menos B2 ou B2 menos B1, os dois, para mim, estão certos. Se eu não dei a referência, né? E o aluno não percebeu de colocar módulo, mas ele percebeu que eu tenho que subtrair, porque um entra e o outro sai, né? Essa é a mente que eu quero que vocês tenham. Opa, eu tenho que somar os dois ou subtrair os dois. Né? Se você conseguir chegar nessa conclusão, não é subtração, não é a soma, eu já estou satisfeito. Não importa se não é mais 4 ou menos 4, isso para mim é irrelevante, tá? Beleza? Mais o quê? Pessoal, dúvidas? Mandem as dúvidas aí. O que nós fazemos sempre, então? Calculamos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Qual que é o, né? Calcula o B1 referente ao fio 1. Calcula o B2 referente ao fio 2. Analisa no ponto P qual que está entrando, qual que está saindo. Se os dois estiverem entrando ou os dois estiverem saindo, soma. Se um tiver um oposto do outro, subtrai. Simplesmente isso. Bacana? Já fizemos o 3. E tem um vídeo aqui, pessoal, bem interessante, que a gente consegue visualizar, é algo que nós faríamos em sala de aula, para vocês perceberem, né, o campo magnético sendo formado, de acordo com a corrente. Acho que é 3 minutinhos só, acho que vale a pena. Posso passar aqui? Eu quero ver se o som vai sair legal aí, porque eu estou falando, eu não sei se vai... Deixa eu ver se vai sair legal aqui. Acho que não vai passar na tela, né? Apareceu na tela para vocês aí, não, né? Não. Então, pera aí. Vou mexer no trem aqui. Acho que agora apareceu o vídeo. Eu quero saber se o som vai sair com eco, algum problema no som. Aí eu volto o vídeo, tá? Deixa eu ver. Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. O som tá saindo, mas tá saindo no seu negócio. Oi? Tá saindo com o seu áudio. Vixe. Mas dá para ouvir alguma coisa? Não, dá pra ouvir, dá. Só que você tem que deixar o áudio ligado aí. Tá dando pra ouvir direitinho. Tá, eu vou fazer dessa forma, porque eu não sei fazer diferente. Eu vou deixar saindo no meu áudio mesmo, até eu teria que colocar, eu não sei como é que eu faço para sair direto, sem ser via meu áudio, sabe? Eu acho que eu vou fazer assim mesmo, aí se tiver muito ruim ou muito baixo, vocês me avisem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue resolver assim mesmo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Aí eu não vou falar. Aliás, eu vou acabar não resistindo e falando, mas... Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Mas será que é verdade? Nós vamos responder de forma simples e rápida e na prática. Então se liga. Quem descobriu que correntes elétricas criam campos magnéticos foi Hans Christian Ørsted, em 1820. E ele acabou descobrindo isso por acaso, quando notou o movimento de uma bússola que estava próxima a um condutor
percorrido por uma corrente elétrica. Para tentar mostrar para vocês se é verdade que existe um campo magnético em torno de um condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, nós vamos fazer um experimento um pouco diferente. Para o teste prático, nós vamos utilizar a nossa máquina de corrente. Como é que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma corrente elétrica em um condutor, vamos espalhar em volta desse condutor limalha de ferro. Se realmente a passagem da corrente criar um campo magnético, nós vamos conseguir visualizar esse efeito e a atração da limalha de ferro pelo condutor. Já temos então aqui o nosso condutor posicionado. Estou terminando de jogar aqui um pouco de limalha de ferro em volta de todo o condutor. Eu vou colocar aqui o nosso multímetro para que vocês possam acompanhar a intensidade de corrente que está passando pelo condutor. Nós vamos começar o nosso experimento. À medida que eu vou aumentando a corrente, vocês já conseguem notar, próximo ao condutor, a movimentação da limalha de ferro, provando que existe um campo magnético sendo criado em volta dele. Se eu aumentar essa intensidade bruscamente... Meninos, me escutam? Sim. Sim. Percebe? Isso aqui eu estou medindo corrente em ampere, tá? Chegou aqui 300 amperes. Por isso que ele está usando uma máquina, essa mala. Não é 300 amperes, você conseguir em laboratório é muito difícil. A gente faz um nosso teste lá com muito menos do que isso. Estava com 70 aqui atrás, então perceba que o campo magnético ficou muito intenso quando eu passo 300 amperes. É muita corrente. Depois nós vamos dar formas, a partir da aula de semana que vem, de melhorar, passar menos corrente, porque se tivesse que passar 300 amperes no motor, né, sem chance. Então a corrente é 5 amperes, 10, 2. Aqui está com 300, porque eu tenho o ar aqui em volta. Né? O campo magnético está circulando ao redor do ar. É muito difícil. A permeabilidade magnética do ar, do vácuo, do plástico é muito baixa. Então, quando eu crio um eletroímã, que eu tenho um núcleo de ferro, um núcleo de aço, a permeabilidade magnética vai lá nas alturas. Então, eu consigo melhorar muito essa questão de correntes elevadas. Eu abaixo muito a corrente porque eu crio ímãs mais com melhores projetos, digamos assim, mais bem projetados, né? Se é isso que a gente pode dizer. Mas aqui, como para a experiência dele, foi fantástico. Ele tem uma malão de corrente, um fio retilíneo, com um ambiente aqui é o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, que é o próprio ar ao redor do fio. Então, assim, é a maneira mais simples, mas não a melhor forma de se criar um campo magnético, ok? Professor. Oi. 300 amperes, esse fio talvez começasse até a derreter, né? Se ficar por muito tempo, com certeza. Né? Esse fio aqui suporta, ele é bem grosso, vai ser um fio de 16 milímetros, mas 300 amperes, ele não suporta isso tudo de corrente, não. Ele vai começar a derreter. Como é por pouco tempo, ele dá uma pancada e volta, aí o fio suporta bem. Mas se ficar por alguns minutos aí, ele derrete sim. Tá? Derrete a isolação, o cobre não, mas a isolação sim. Perfeito. Se tomar um choque de sair, ficar duro no chão, já era. Ele vai no 300 e volta, porque é muita corrente, né? Então, ele não fica continuamente com esse valor. Então, está comprovado que, realmente, a passagem de corrente elétrica por um condutor gera em torno de si um campo magnético. Mas esse campo magnético é em torno de todo o condutor. Quando ele está dessa forma aqui, fica muito fácil de visualizar. Então, nós preparamos mais um teste para a gente conseguir visualizar aqui o campo magnético em volta de todo o condutor. Agora nós mudamos um pouco. Nós estamos passando o nosso condutor por um furo em uma placa de acrílico. Vou jogar de novo a limalha de ferro agora em cima da placa, para a gente tentar visualizar se vamos ter um campo magnético realmente em volta de todo o condutor. Então vamos agora aumentar a intensidade de corrente. Já consegue visualizar a movimentação da limalha. Se eu aumentar, eu tenho um aumento também do campo. O campo aumenta proporcionalmente à corrente elétrica que está passando. Esse aqui é um dos motivos pelos quais você não pode misturar cabos elétricos com cabos de dados, por exemplo. Essa foi mais uma maneira da Electricity de mostrar para vocês coisas simples na prática. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e até a próxima. Pessoal, esse canal aqui tá no YouTube, tá? Da Electricity. Eu gosto demais. Esse camarada aí, ele é fera. Acompanhem, sigam lá o canal dele, porque ele é formado no Cefet, Minas Gerais. Ele é mineiro, vocês perceberam um pouco pelo sotaque, né? No Cefet, Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele fez, acho que, engenharia lá, mas eu não sei se ele fez o curso técnico também. Mas é um cara, assim, muito eletrotécnico, muito da nossa área. E os vídeos dele são todos muito práticos, muito interessantes,
com explicação técnica detalhada, tá? Então, faço aí, não propaganda, mas realmente tudo muito bem feito, vários vídeos fantásticos lá. E você vê que eu estou aplicando os vídeos dele aqui no primeiro ano, eu uso o vídeo dele lá no terceiro ano, lá no quarto módulo, né? Então vocês conseguem pegar toda a eletrotécnica com muitos vídeos interessantes desse canal, que alguns vídeos são didáticos, são bacaninhos, bonitinhos, mas não tem muita profundidade técnica, tá? Alguns canais vão observar isso. Esse canal não, esse canal eles explicam tecnicamente, o cara ele tem uma formação muito boa técnica, então ajuda bastante a vocês aí. Eu vou disponibilizar esse vídeo no Siga também, o link do YouTube. Vocês podem clicar, seguir lá o canal. Tem muito vídeo bacana que vai ajudar na formação de todos vocês, eu tenho certeza. Ok? Conseguiram escutar o vídeo? Viram que bacana a formação do campo magnético? Quer dizer, tudo que a gente está falando aqui é verdade, acontece, né? E a gente consegue calcular, inclusive, dimensionar quantos Teslas a uma certa distância, né, do condutor, quantos Teslas teria a cada distância, a cada 10 centímetros, a cada 2 centímetros do condutor. Muito bacana, né? Isso aí a gente está ciência pura aqui aplicada. Beleza? Conseguiram escutar o vídeo? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Isso. Bacana. Então, o conteúdo dessa semana é basicamente esse. Eu devo colocar uma atividade avaliativa no sistema, né, para pontuar no bimestre. E semana que vem, nós vamos começar a estudar formas mais interessantes, com maior rendimento, de fazer esse campo magnético. Eu posso usar um fio retilíneo, mas eu posso mudar a geometria desse fio retilíneo para melhorar o nosso desempenho na criação dos campos magnéticos e não precisar de uma corrente de 300 amperes, 80 amperes, tão grande assim. Então, a gente consegue melhorar o projeto. Esse foi o primeiro projeto que nós aprendemos, um fio reto, mas nós podemos melhorar muito essa proposta aí de projeto. Beleza? Pessoal, até quinta-feira? Pode falar, Luiz, não escutei. Depois, se tiver como, libera o resultado da atividade de semana passada, retrasada. Eu vou liberar sim. A gente tem umas 2 pendentes aí, não sei. Vou dar uma olhada lá e libero para vocês. Pode deixar. Beleza, obrigado. Dúvidas, senhores? Vai ter até quinta-feira essa atividade aí? Vai, claro, sempre uma semana. Tá. Então, começa hoje e vai até quinta-feira de semana que vem. Isso mesmo, 7 dias. Beleza? Lembrando que segunda-feira nós já temos outra aula teórica, né? Outra aula síncrona nossa aqui. Eu nem sei se eu programei, deixa eu ver. Semana que vem, dia 8. Talvez tenha uma atividade avaliativa também, mas é light. E aí, assim, elas vão ficar... Cada atividade que eu coloco no sistema são 7 dias, tá? Então, não se preocupe com isso, não. Beleza? E é bom que depois na prova diminui o valor da prova. Vocês estão fazendo atividades semanais, vai diluindo os pontos do bimestre, né? Acho que é melhor. Bacana? Senhores, muito obrigado pela atenção, então. Tenham todos aí já uma boa semana, que já se finaliza amanhã, né? Graças a Deus. Tivemos uma semana curta, mas que nem por isso menos proveitosa, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com a paz maravilhosa do Senhor Jesus. E até a próxima, até segunda-feira. Até mais. Valeu, professor. Foi com Deus também. Alô, professor. Valeu, pessoal. Bom Tchau, obrigado pela aula. Até segunda. Até segunda estaremos lá, firme e forte.